Bem-vindos à nossa aula de número 238. Entramos no capítulo 28 da parte 6 do livro. Então, já transitamos muita coisa, não é, pessoal? Já transitamos pela parte um, o agente homem, né? A ação humana em si. Parte 2, a ação na sociedade. Parte 3 é o cálculo econômico. A parte 4, cataláxia, ou economia de mercado, que é a parte, né, mais bem estruturada das teses. Aí entrando na parte 5, curtinha, dois capítulos. Bater no socialismo é fácil. Estamos na parte 6, a intervenção no mercado. Capítulo 28, o intervencionismo via tributação. Item 1, o imposto neutro. Então, como sempre estamos fazendo, vamos compartilhar a partir do PDF. E cá estamos. Era um pouquinho. O intervencionismo via tributação, o imposto neutro. Pois bem, para manter em funcionamento o aparato social de compulsão e coerção, são necessários gastos em trabalho e em mercadorias. Ainda que nós fizéssemos uma abstração aqui para tratar do assunto libertarianismo, e uma iniciativa privada, você teria que pagar a iniciativa privada para fazer esse trabalho, né? Ainda que fosse possível uma colocação não de uma competição cataláctica que resultasse numa competição biológica para a determinação do mais forte, quando o assunto é crime. Não estou dizendo que isso não seria possível numa sociedade nas questões cíveis, sendo que nas questões criminais o problema é muito mais complexo. Bom, num sistema liberal de governo, essas despesas são pequenas em comparação com a soma das rendas pessoais. Lembra que eu passei o filme? Eu passei o nosso curso inteiro, nossas aulas em vídeo, que não deixam de ser filmes, né? Ah, explicando que para nós que defendemos um sistema liberal de governo, mas esse liberal que já foi deturpado precisa ser um pouco mais adjetivado. Um sistema liberal minarquista austríaco de governo. Essas despesas são pequenas em comparação com a soma das rendas pessoais. Ou seja, é um custo marginal de se viver em sociedade, onde podem nascer pessoas com problemas que não reconheçam o sistema como algo muito bom e queiram roubar dos outros, e, portanto, têm que ser penalizadas. Horas. Em sendo assim, é um valor pequeno. E pequeno, bom, ainda que seja algo subjetivo e qualitativo, pequeno para todo mundo vai ter o mesmo significado tendendo a zero ou o menor possível e não o que nós vivemos no mundo moderno hoje. Quanto mais o governo estende o seu campo de ação, maiores são suas despesas. Quando ele foge do seu campo de ação, princípio da qual nós, liberais minarquistas austríacos, defendemos, ele foge, né, do seu campo, que deveria ser o seu único campo de ação, ele vai se tornando cada vez mais dispendioso. Se o próprio governo possui e explora fábricas, fazendas, florestas e minas, seria concebível que pudesse cobrir uma parte ou mesmo toda a necessidade financeira com os juros e os lucros obtidos pela exploração desse patrimônio. Olha, né, que Mises está dando ideia para o governo virar dono de empresa estatal. Ele só está fazendo aqui, nós estamos tentando criar uma construção imaginária que permitisse um juro neutro, um juro, um imposto neutro, tá certo? Ah, mas a administração estatal de atividades econômicas é geralmente tão ineficiente que acarreta mais prejuízos do que lucros. É o que nós vemos sempre. E lembrando, isso é um fato dado. Ah, mas eu vi que tem época que os Correios, por exemplo, dão lucro. Os Correios têm o monopólio concedido pelo governo.
Então, no final do dia, como ele não consegue estar no mercado de livre negociação e concorrência, ele nunca está, de fato, alocando melhor os seus fatores de produção. E, portanto, ele nunca está atendendo efetivamente ao que ele foi pensado, que é levar a comunicação de um ponto a outro, e não para o Estado ganhar dinheiro ou fazer qualquer peripécia. Os governos, para fazerem face às suas despesas, recorrem à tributação. Isto é, forçam os cidadãos a ceder-lhes uma parte de sua riqueza ou de sua renda. Quando o Estado ou os boca-murcha, né, falam mal dos meieiros, né, dos donos de propriedade que botavam o cara lá para produzir, metade era do dono da terra, metade era de quem produzia, falavam mal que o governo era para defender esse tipo de coisa. Esse é o grande problema. O meieiro estava lá de livre e espontânea vontade. Na questão do governo, e hoje ele já é muito mais do que meieiro nosso, cada vez ele vai mostrando as suas garras mais afiadas. Poder-se-ia imaginar um sistema de impostos que fosse neutro, isto é, que não desviasse o funcionamento do mercado das direções que seguiria se não houvesse qualquer taxação. Então, o que significa o imposto neutro? Um sistema de impostos que não desviasse o funcionamento do mercado das direções que seguiria se não houvesse qualquer taxação. Entretanto, a vasta literatura sobre questões fiscais, assim como as políticas adotadas pelos governos, nunca deram muita atenção para a possibilidade de um imposto neutro. A preocupação tem sido a de descobrir o imposto justo, o que é um erro, não tem imposto justo, né? Bom, pelo menos não aparentemente. Mas, o imposto neutro afetaria a situação dos cidadãos tão somente na medida em que uma parte do trabalho e dos bens materiais é absorvido pelo aparato governamental. O imposto neutro afetaria a situação dos cidadãos tão somente na medida em que uma parte do trabalho e dos bens materiais fosse absorvido pelo aparato governamental. Na construção imaginária da economia uniformemente circular, o governo arrecada impostos e gasta o total arrecadado, nem mais nem menos, para custear as suas despesas. Então, na construção imaginária de uma economia uniformemente circular, onde todos os gastos são todos já conhecidos, são todos postos, ninguém muda nada, nem há, se há um roubo por mês, sempre haverá esse mesmo um roubo por mês. Uma parte da renda de cada cidadão é usada para cobrir as despesas públicas. Se supusermos que nessa economia uniformemente circular prevalece uma perfeita igualdade de renda, de tal sorte que a renda de cada família é proporcional ao número de seus membros, tanto um imposto per capita como um imposto proporcional para a renda seriam impostos neutros. Nessa hipótese, não haveria diferença entre as duas modalidades de impostos. Prestem muita atenção nessa parte. Essa parte é crucial. Então, se supusermos que nessa economia uniformemente circular, onde nada conturba o mercado, só uma construção imaginária para abstração, prevalece uma perfeita igualdade de renda. Todo mundo ganha o mesmo salário, mesma renda, de tal sorte que a renda de cada família é proporcional ao número de seus membros. Ora, se todo mundo ganha 100, numa família que tem 5, a renda é de 500, no que tem 10 filhos, 8 filhos, a esposa e o marido, tem 10 pessoas na casa, 1.000. De tal sorte que a renda de cada família, deixa eu deixar tudo em verde, porque é um exemplo, né? De tal sorte que a renda de cada família é proporcional ao número de seus membros. Então, se tudo isso acontece, prestem bem atenção. Se tudo isso acontece, economia uniformemente circular, nós estamos numa construção imaginária, existe perfeita igualdade de renda, todo cidadão ganha a mesma quantidade de dinheiro. De tal sorte que cada família
que a renda de cada família é proporcional ao número de membros. Você tem 5 filhos, se você tem 5 pessoas morando na casa, a renda daquela casa é 500. Você tem 10 pessoas morando na casa, é 1.000. Tanto o imposto per capita, o imposto por pessoa, como um imposto proporcional à renda, seriam impostos neutros. Porque se essa família paga 10% de imposto de renda e ela ganha 1.000, ela paga 100. Se aqui ela paga, aqui tem 5 pessoas e ganha 500 e paga 10%, paga 50. Mas se cada um paga 10% do que ganha, cada um paga 10, 20, 30, 40, 50, aqui cada um paga 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou seja, tanto faz que o jeito que você vai calcular. Se nós estivéssemos numa economia uniformemente circular, no mundo das maravilhas socialistas, todo mundo ganhando igual, de tal forma que, por que o Mises está colocando isso? Cada família tem a renda proporcional da família frente ao número de pessoas. Ele está querendo dizer o seguinte, que nenhuma família vai se enriquecer mais do que outra, tanto o imposto per capita como um imposto proporcional à renda seriam impostos neutros. Bom, então, nesta construção imaginária, é isso daí. Eu não vou deixar grifado, porque parece que é coisa importante. É importante de se entender para onde nós vamos chegar com essa discussão. Mas o meu medo é simplesmente achar que eu estou avalizando isso, tal coisa. Então, não. Entenderam aí as premissas que ele está colocando para fazer seu exercício racional. Nessa hipótese, não haveria diferença entre essas duas modalidades de impostos, ou per capita, ou via imposto proporcional à renda. O que é o imposto per capita? Ou per família? Seria a taxa de condomínio. Eu tenho 3 pessoas na minha casa aqui morando aqui hoje, mas eu pago per família a mesma coisa que o meu vizinho que tem só ele e a esposa. E pago a mesma coisa que o meu vizinho que são em 5. Então, é per coisa e não per capita. Ah, nessa hipótese, não haveria diferença entre essas duas modalidades de impostos. Uma parte da renda de cada cidadão seria absorvida pelas despesas públicas e não haveria efeitos secundários provocados pela taxação. Bom, e aqui o que Mises está colocando é que, neste caso, nesse mundo imaginário, onde todo mundo é roubado igualzinho, não tem o negócio de pegar de Paulo para dar para Pedro, que é mais pobre. Ok? A economia cambiante é inteiramente diferente dessa construção imaginária de uma economia uniformemente circular com igualdade de rendas. Nosso mundo é completamente diferente do que nós falamos aí em cima. A mudança incessante e a desigualdade de riqueza e de renda são características necessárias e essenciais da economia cambiante do mercado. O único sistema de economia de mercado que pode existir na realidade. Não existe a menor possibilidade do que nós retratamos acima enquanto construção imaginária para abstrair o que seria, de fato, aquilo que os socialistas tentam colocar fora dela, que é um país das maravilhas. No contexto desse sistema, nenhum imposto pode ser neutro. Ora, aqui Mises categoriza que nenhum imposto pode ser neutro dentro do sistema. Queria tanto que ele estivesse vivo para a gente poder bater um papo sobre a minha tese. Bom, a ideia de um imposto neutro é tão irrealizável como a de moeda neutra. Embora, evidentemente, as razões dessa inevitável não neutralidade sejam diferentes num caso do outro. Né? Ele não quis aqui dizer, né? Eu ia ficar muito ofendido se eu tivesse dito de forma diferente. A questão da moeda não ser neutra não tem nada a ver com o imposto não ser neutro. Mas, no final, eu falo um pouco da minha tese de como existiria essa neutralidade per coisa. Per coisa. Nós vamos falar de condomínio, cobertura, casas de tamanho diferente e assim sucessivamente. Um imposto per capita que gravasse de maneira igual e uniforme todos os cidadãos, sem considerar o tamanho de sua riqueza, Mises ele chega perto, e de sua renda, oneraria mais os que têm menos recursos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se o condomínio de prédios, está aqui,
tivesse que cobrar de todos os apartamentos iguais pela segurança, independentemente de existirem apartamentos maiores, ou seja, mais caros, então ele não estaria efetivamente criando uma justiça tributária. Nós temos que discutir muito esse assunto. Então, oneraria mais os que têm menos recursos, porque se todo mundo paga igual, quem está sendo privilegiado por ter uma proteção de seu patrimônio maior, frente a quem paga o mesmo tanto para ter a proteção do patrimônio menor, teria um erro aí. E aí é que está a autodeclaração do que o governo tem que te ressarcir. Mas a gente chega lá, que essa é a minha tese, que eu acho que Mises não pensou nela. Vamos descobrir. Eu não vou falar aqui, eu vou descobrir, porque seria vocês iam falar que eu estou de sacanagem. Restringiria mais a produção de artigos consumidos pelas massas do que a de artigos consumidos principalmente pelos cidadãos mais ricos. Por outro lado, não reduziria tanto a poupança e a acumulação de capital como ocorreria com uma taxação que onerasse mais os cidadãos mais ricos. Mises só está dizendo aqui o seguinte, que se fosse o caso de cobrar tudo igual de todo mundo, um imposto per capita, o que resultaria que restringiria mais a produção de artigos consumidos pelas massas, porque se eles estão pagando mais imposto do que os ricos, o que acontece, em tese, proporcionalmente, o que Mises está dizendo é que você teria mais restrição de consumo das massas, portanto, uma menor demanda, e do que resultaria da cobrança de impostos a diminuição do consumo das pessoas mais ricas. Ou seja, se a quantidade é cobrada per capita igual do pobre e do rico, o rico ia demandar menos, mas muito, muito menos do que demandaria menos o mais pobre. Por outro lado, não reduziria tanto a poupança e a acumulação de capital como ocorreria com uma taxação que onerasse mais os cidadãos mais ricos. Ele está dizendo o seguinte, que apesar de parecer injusto no primeira afirmação, esse tipo de situação permite com que as pessoas mais ricas, que são as mais poupadoras, poupem mais para investir e produzir mais. Não, então, não penalizando quem produz, e sim dando um incentivo justo. Justiça, como já dissemos, é uma abstração no meio social. Mas vamos olhar de uma forma não tão austríaca. Olha, se nós vamos cobrar mais do mais pobre para proteger uma coisa que vale menos, que a gente teria que cobrar proporcionalmente do mais rico, não seria o mais justo. Mas, entre todos os problemas, esse cara teria mais poupança e, portanto, ele precisaria investir mais, o que produziria mais oferta que resultaria num enriquecimento de todas as massas. Mas o socialista já está esperneando do outro lado, dizendo que, ai meu Deus, mas aí o cara fica muito rico e não pode ter desigualdade, Bottini. Eu não aguento mais os socialistas de verdade. Não diminuiria a relação entre a produtividade marginal dos bens de capital e a produtividade marginal do trabalho, tanto que ocorreria com uma taxação que onerasse mais os de maior riqueza e renda. Olha só. Então, Mises ainda conclui uma coisa importantíssima, Bottini, que ainda que fosse cobrado imposto per capita, que em tese parece prejudicar os mais pobres frente aos mais ricos, isso ainda não diminuiria a relação entre a produtividade marginal dos bens de capital e a produtividade marginal do trabalho. Tanto quanto essa relação não seria, essa relação entre produtividade não diminuiria tanto quanto caso uma taxação fosse feita ao contrário. Vamos cobrar mais dos mais ricos, de quem produz mais renda. Consequentemente, retardaria menos a tendência
de elevação dos salários. Ou seja, quando ele fala aqui, retardaria menos a tendência de elevação dos salários, ele está dizendo aqui uma elevação em valor real, não necessariamente nominal. Por quê? Porque se você não diminui fazendo isso, cobrando igual de todo mundo, independentemente de rico ou pobre, ainda que o pobre tenha menos patrimônio a ser defendido do que o rico, isso não diminuiria a produtividade marginal dos bens de capital e a relação marginal do trabalho. Não diminuiria a relação produtividade marginal dos bens de capital frente à produtividade marginal do trabalho. Essa relação não continua a mesma fazendo isso. Ela continua a mesma. E em continuando a mesma, e tendo os ricos poupando mais, resulta no quê? Resulta, resulta, resulta numa, num atraso menor na tendência de elevação dos salários, ou seja, daquela massa prejudicada, porque não foi equitativo, sei lá como é que os socialistas querem falar isso, via relação patrimonial, do que aconteceria com uma taxação que onerasse mais os de maior riqueza e renda. Por que, Rodrigo? Porque as massas, elas têm menos capacidade de poupar e investir. A poupança gerada pelos mais ricos, e é isso que a economia austríaca diz, a riqueza acumulada pelas pessoas, elas se tornam tão importantes no disparate, no desequilíbrio da igualdade, que é essa poupança que faz com que as massas que não se arriscam e vão são mercados consumidores e trabalhadores se enriqueçam sempre. Se voltarmos lá para trás, no capítulo lá da Cataláxia, da parte 4, onde é, no capítulo 15 do mercado, o Mises esclarece alguns pontos importantes sobre a desigualdade de riqueza e renda, lucro e perda empresarial, e o 9, que é o bambambam dos itens do capítulo, lucro e perda empresarial numa economia em desenvolvimento. Nesse item 9, lá na página 354, ele prova que lucro e perda empresarial só se mantém com mais risco do empreendedor. Porque na, no período de tempo, o lucro e perda empresarial é, por natureza, temporário. A não ser que você tenha uma tecnologia que ninguém pode copiar porque está na sua cabeça. E é esse o ponto. Então, numa economia de mercado, né? Numa cooperação social sobre a égide da propriedade, né? Sobre a égide do trabalho, guardada a propriedade privada dos meios de produção, direito privado, quem se enriquece no longo prazo são os trabalhadores. É o mundo que eu olho para fora aqui da minha janela e vejo muito patrimônio acumulado, casas e mais casas. Mesmo do bairro mais pobre, eu vejo casas boas que há 200 anos atrás não tínhamos. As políticas fiscais de todos os países hoje em dia orientam-se exclusivamente pela ideia de que os impostos deveriam ser proporcionais à capacidade de pagamento de cada cidadão. Nas considerações que acabaram resultando na aceitação geral do princípio da capacidade de pagamento, havia uma vaga ideia de que, ao taxar mais pesadamente os que têm mais do que os que têm menos, o imposto seria um pouco mais neutro. Erro dos economistas, que são econometristas que não são economistas. Por mais que assim seja, na verdade, qualquer referência à neutralidade do imposto foi logo abandonada. Não tentaram nem discutir o assunto.
O princípio da capacidade de pagamento foi elevado à dignidade de um postulado de justiça social. Olha isso. O princípio da capacidade de pagamento. Qualquer pessoa, eu sou sozinho, se eu sair na rua e falar que o rico tinha que pagar menos imposto do que o pobre, nem na proporção de relativismo, mas por mérito de ter se tornado rico, mesmo que o senso de justiça, de defesa do patrimônio tivesse completamente distorcido, mas que o que eu acabei de falar leva à prosperidade mais uma sociedade do que o contrário, as pessoas me apedrejam. Mesmo eu falando uma verdade cataláctica que deixariam eles mais prósperos. Então, o princípio, o inimigo é assim. O princípio da capacidade de pagamento foi elevado à dignidade de um postulado de justiça social. Hoje, as pessoas consideram os objetivos fiscais e orçamentários da taxação como secundários. A função primordial da taxação é reformar as condições sociais segundo um critério de justiça. Sabe por que Mises está falando isso aqui, né? Pela óbvia e lógica dedução que as pessoas costumam dizer, mas se o governo imprime dinheiro, por que que ele precisa ficar cobrando DARF de todo mundo, de rico ou de pobre? Imprime e paga as contas. Ele continua cobrando, emitindo a DARF para você pagar, para você ficar em débito com ele e se poder te prender e te matar. Se ele cuida só das questões dos seus problemas financeiros, econômicos, de sua própria natureza, ele não consegue mandar em você. Assim sendo, um imposto é considerado tão mais satisfatório quanto menos neutro for e quanto mais servir de instrumento para desviar a produção e o consumo das direções que seriam conduzidos no mercado não obstruído. Então, o que me está falando assim que hoje em dia os governos querem ver você menos próspero, porque ele não quer nem saber. Quanto menos neutro for, melhor. Quanto mais nós roubarmos dos ricos que estão produzindo para dar para os pobres, para que eles não precisem trabalhar tanto quanto deveriam para usufruir daquilo que eles queiram, ou seja, transformando pedra em pão, transformando pedra em pão, se jogando de cima do penhasco para que o papai Estado, que é um ser que está tentando tomar o lugar de Deus, os apanhe e que no fim está fazendo o seu papel de ajoelhe-se para mim, esqueça Deus e eu te deixarei como no mundo das maravilhas, só que o inferno é só promessa. E aí, não te parece algo que você já conhece? Essas três tentações, as três tentações de Jesus no deserto é exatamente. Terminando aqui a aula, já vou falar sobre isso e sobre a questão condominial, minha tese, que eu sempre falo para todo mundo. Mas olha, antes de partir para a tese cataláctica, isso é forte, muito forte. O Estado corrompe o homem com com as três tentações para fazer Jesus pecar. É, você está com fome, você é um filho de Deus. Esqueça critérios éticos e morais, qualquer coisa que Deus tenha dito como verdade. Eu posso transformar pedra em pão. Você pode, basta votar em mim. Eu transformo pedra em pão para você. Os homens aceitam. Jesus, nem só de pão, mas de toda palavra, é que deve se alimentar o homem. Esse toda palavra, toda lei, todo entendimento da ordem espontânea que se criou, independentemente do que você crê, o fato é um só. Existe um caminho certo, existe um caminho errado. O caminho certo, ele é certo escatologicamente, catalacticamente, de tudo quanto é jeito. Existe um caminho errado. Um caminho que transforma a pedra em pão.
pelo menos num primeiro momento. Joga esse daqui, que o teu pai vai mandar os anjos te segurar para que você não machuque nem seus pés. Ou seja, faça o que você quiser da vida, cara. Se jogue. Se jogue nela. Aproveite. Para que esse negócio de família, conservadorismo, no sentido não deles quererem mandar na coisa, mas o conservadorismo do agir conforme os preceitos que fazem com que a sociedade evolua e não devolua. E aí? Se joga, usa droga. Cara, se você ficar overdose, eu, Estado, sou mais perfeito do que Deus. Vou mandar meus anjos te buscar num SUS, pegar você, adrenalina, choque no coração, vamos te colocar num quarto, porque você não merecia morrer. E eu vou mandar meus anjos para que você possa repetir mais e mais esse pecado, quantas vezes você queira. Porque, olha, como Deus falhou, colocando aquilo que drogas que trazem prazeres momentâneos, mas por que momentâneos? Por que não? Lá no inferno é tão mais legal, prazeres tão mais duradouros. Essa é a palavra do inimigo. E Jesus disse o quê? Não tentarás o Senhor, seu Deus. E aí, o inimigo diz o seguinte, para aquele que estava aqui para nos salvar. Diz que, olha, se você me ajoelhar, mostrou todos os reinos do mundo de todas as épocas. Se você se ajoelhar, se você se ajoelhar, eu te dou tudo isso. E vamos pensar e olhar para aquele momento. Se existiu ou não existiu, esqueça tudo que você pensa. Uma construção imaginária científica. Aquele momento. O diabo não virou para Jesus e falou: se você se ajoelhar, eu viro Deus daqui para frente e eu suplanto o seu pai. Não, basta que você se ajoelhe para mim. O mundo inteiro, você não precisa ir para a cruz, o mundo inteiro vai estar em paz. O paraíso terá sido alcançado. Se certa vez eu fiz com que o homem errasse lá atrás, buscando a sabedoria, a árvore da sabedoria, mordendo a maçã, se eu disse que o próprio livre-arbítrio era um defeito do ser humano que Deus amava tanto e não dos anjos, o diabo conversando com Jesus. Se ajoelha. Você sabe bem, Jesus, que eu jamais poderia suplantar o lugar do Criador. Então, eu só quero que você se ajoelhe. O Estado te fala isso todos os dias, quando ele diz assim: eu não consigo te manter vivo para sempre, mas eu consigo te manter aqui num mundo bem diferente daquilo que Deus disse como deveria ser. Não basta você se ajoelhar, o ajoelhar, na verdade, é me defenda. Quando um doido falar imposto é roubo, taxe-o de doido. Diz que ele é um maluco. Diz que onde já se viu querer destruir a sociedade tão boa como ela é, graças a esse Deus tão maravilhoso chamado Estado, que nem pode ser escrito com letra minúscula, tem que ser escrito com letra maiúscula, assim como Deus. Esse é o ajoelhar que Jesus não fez. Por quê? Porque ao dizer que ele adoraria somente o Senhor seu Deus, é que ele obedeceria às regras das coisas como são. Porque não há prosperidade fora de Deus. Prosperidade é uma coisa muito, muito complexa. Muito complexa. Porque ela leva consigo aquilo que a Catalaxia explica que lucro é subjetivo. Então, fica aí um pensamento para vocês sobre as tentações de Jesus no deserto, que todas aquelas que o homem já sucumbiu aqui, mesmo depois de ter conhecido a verdade. Verdade com V maiúsculo. Chegando com relação aos impostos como deveriam ser, que Mises não vai tratar disso, até porque não foi dono de uma incorporadora, e eu tive que fazer muitas incorporações. E às vezes me questionava sobre por que a cobertura tem que pagar o dobro, se tem o dobro de área dos apartamentos, se o porteiro é o mesmo.
Tem que ser rateado igual. A questão não reside aí. E não reside também em questões pecuniárias em que alguém possa obrigá-lo a entregar um valor definido por você. O fato preciso, o erro e a possibilidade de um imposto neutro, quando o Estado tem o seu papel exclusivo de tomar conta da propriedade privada, é o quê? É o quanto você define que o Estado tenha que te pagar caso alguém entre, roube e ele não recupere o que essa pessoa roubou. Essa pessoa entrou e roubou uma televisão de 32 polegadas. O Estado tem que comprar e te dar uma igualzinha. Ou melhor, ele é uma seguradora. Polícia não protege ninguém. Polícia não protege ninguém. Polícia não protege você de ser roubado. Ela não sabe onde o ladrão vai estar hoje, à noite. Ela pode tentar prender o ladrão depois que ele roubou, depois que ele vendeu a TV para fumar crack e alguém já está com essa TV. O Estado não te protege efetivamente. Ele bota medo em alguns ladrões. Agora, também não seria certo ele dizer, olha, teu apartamento vale 100 e o dele vale 50. Porque valor não é algo objetivo. E aí é um erro de Mises, na minha concepção. Eu já falei, existiam nessa minha 10ª leitura 4 pontos em que eu divergi de Mises. Ele me fez eu voltar num. Eu continuo, então, 3. E aqui está um deles. Então, a valoração dos seus bens que o Estado tem que te pagar é você que diz. Eu não tenho um gato para amarrar pelo rabo, mas eu tenho um mouse. Só isso eu tenho na vida. E eu digo que esse mouse vale 10 bilhões de reais. O Estado vai falar, tá certo. Se alguém roubar esse mouse, eu tenho que te pagar 10 bilhões de reais. Nós vamos investigar o que aconteceu, quem roubou e tudo mais. Só que é o seguinte, para você ter um seguro de 10 bilhões de reais nesse mouse, obviamente que eu estou falando uma besteira esdrúxula, porque o Estado, porque a seguradora não é obrigada a aceitar a sua avaliação, porque senão você está imputando uma condição hegemônica para outra parte. Se há uma liberdade de você que isso aqui vale 10 bilhões, o outro lado vai falando, para mim isso aqui eu vi lá na internet vale somente R$ 600, porque é não sei o quê, piriria da Apple, tá? E aí discutir e chegar no valor. Mas o caso não está aí. O valor a ser pago é um valor referente a quê? Então tá, isso aqui não vou pagar 10 bilhões para vocês aqui nunca. E se tá um novo vale 600, eu topo pagar 1.000 se te roubarem, tá bom? Tá bom pra você? Opa, tá bom. Vou comprar por 600 reais, ainda vou ganhar 400. Ok, sem problema, sem problemas. O negócio é o seguinte, toda a riqueza segurada da sociedade, que cada um fez o que esse cara fez, somaram-se 10 bilhões. Para a gente facilitar, somaram-se 10 mil reais. E isso aqui está segurado por 1.000. Quanto custa manter o sistema depois, como se fosse um condomínio, depois das receitas auferidas pelo trabalho escravo das pessoas que foram presas para sustentar? Ah, 10 mil reais por ano. Ah, 10 mil reais. E a riqueza total da sociedade é 10 mil, que a gente tem que pagar caso seja roubada, certo? Então, se é 10 mil por ano, a riqueza da sociedade é 10 mil, a cota será de R$ 1 por patrimônio que você tenha. Se esse meu patrimônio é 1.000, se todo o custo também é 10 mil, eu vou ter que, depois das descontadas as coisas, eu vou ter que pagar 1.000 para o Estado, para ele me devolver 1.000 caso eu seja roubado. É óbvio que eu fiz uma conta de equilíbrio, mas a conta é uma conta de seguradora. É uma conta de fator de proporcionalidade do seu bem valorado por você e pelo fornecedor do serviço de coerção, o Estado, em livre concordância. Não, eu não aceito que você avalie por 1.000. Eu quero que você avalie por 1 bilhão. O Estado diz: não, tchau, tô indo embora, você não tem nada que eu vou proteger. Se você for roubado, é um problema seu, só que você não vai nem pagar imposto. Tchau, tchau. Não, 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 mas eu quero que você
Proteja meu livro do Mises, assinado por ele, autografado por ele. Isso tem um valor para mim. Qual é o valor? Deixa eu ver a assinatura. Rapaz, realmente, olha, realmente esse livro aqui vale R$ 1 milhão. Eu seguro ele para você nesse valor, se for roubado. Ah, mas tem perigo do cara fazer o golpe do seguro. O Estado tem o poder de polícia, de investigação. Se você estiver tentando dar o golpe, qual é o valor que você vai ter que ressarcir ao Estado pelo golpe que você estava dando? Complicado, hein? Bom, fica aí várias abstrações para a cabeça de vocês. E o mais importante é a livre adesão a qualquer situação. A gente chama de autodeterminação dos povos, papel confederativo das associações. Você pode fazer parte num ano, se você não quiser, no ano que vem você não faz parte do Brasil, certo? E assim encerramos mais uma aula, 238. Até a nossa próxima aula.